Muito bem, vamos ver como é que ficou aqui o nosso servidor PHP em relação a essa questão da emissão dos boletos, tá? Então, estou aqui na pasta do Champ, em htdocs, eu tenho aqui o Phoenix, e aqui dentro de Phoenix eu tenho a pasta Controller. Na pasta Controller eu tenho a pasta Financeiro, e aqui eu tenho o fim lançamento receber controller, tá? Nós vamos fazer esse controle do lançamento, aliás, da emissão de boletos dentro do lançamento a receber, tá? Se você lembra lá dos requisitos, você vê que tem uma tela onde nós geramos o lançamento. Dentro do lançamento nós geramos as parcelas e ali em cada parcela nós temos a opção da emissão do boleto. Da mesma forma nós vamos fazer aqui para o Phoenix, né? Nós mostramos uma tela de uma versão anterior do ERP e vamos seguir a mesma ideia aqui, tá? Então, dentro de lançamento receber controller, eu tenho agora este método. O restante do arquivo foi gerado pelo gerador de código automaticamente, né? Menos esse método aqui, ó, gerar boleto, tá? Nesse método gerar boleto, ele vai ser um post. Como é que eu sei que ele é um post? Eu sei que ele é um post porque aqui nas minhas rotas, aqui em rotas, deixa eu procurar aqui por gera boleto, eu tenho essa rota aqui agora. Dentro de fim lançamento receber, é uma rota post, a rota é essa, gera boleto, que vai chamar o método gerar boleto de dentro de fim lançamento receber controller, tá? Então, fim lançamento receber controller, gera boleto. Tem um arquivo que eu vou pegar do corpo da requisição, que é um objeto JSON, um arquivo não, um objeto JSON. Esse objeto JSON vai ser do tipo fim lançamento receber. É ele que vai trazer o lançamento e as parcelas, né? Daí eu vou chamar o método gerar boleto do service, e esse método gerar boleto do service, ele vai retornar o caminho onde o boleto, né, o arquivo com os boletos foi gerado, tá? Eu armazeno aqui nessa variável de retorno, e aqui, ó, eu começo a gerar o arquivo nesse código, que é o mesmo código que eu utilizei para NFE e para NFSE. Né? No caso da NFE, eu fiz dessa maneira aqui, ó, eu criei uma variável arquivo, passando diretamente um caminho fixo para esse arquivo, tá? E lá na NFE eu utilizava esse arquivo aqui com o fopen. Aqui eu estou pegando o retorno, que vai vir de gerar boleto do service, também vai ser um caminho do arquivo PDF nesse retorno, tá? Daí eu faço a mesma coisa que eu fiz lá na NFE, né? Abro o FO, eu utilizo o FO para abrir esse cara aqui, tá? Daí eu converto o FH aqui, que foi o arquivo aberto, para um stream e vou utilizar esse stream para gerar o PDF aqui embaixo, tá? Mandando esse conteúdo, que vai ser um arquivo PDF, no meu response, tá? Muito bem. Então vamos ver o que é que acontece dentro desse gerar boleto do meu service, tá? Deixa eu vir aqui no service financeiro, fim lançamento receber service, tá aqui ele. Então lá para baixo aqui eu vou ter o método gerar boleto, tá aqui, ó. E esse método gerar boleto ele tem 4 passos. O primeiro passo é gerar o arquivo ini. O segundo passo é gerar um arquivo de entrada para limpar os boletos, com aquele comando para limpar o boleto. Daí eu dou um comando para ele parar um tempinho aqui por 200 milissegundos, senão ele se perde entre um arquivo e outro, tá? Daí eu gero outro arquivo de entrada no CBR, para o CBR Monitor, agora com o comando para ele incluir os títulos e imprimir, né? E finalmente eu pego o retorno da saída, tá? Comecemos então com esse, gerar arquivo ini. Ó, tá até meio estranho esse nome aqui, né? Gerar arquivo ini, ok. Gerar arquivo ini, pronto. Gerar arquivo ini está aqui embaixo, tá? Muito bem. Então nesse método aqui, a primeira coisa que ele faz é definir o nome do arquivo ini, né? O arquivo ini ele vai ser salvo dentro da pasta ini, boletos, T2TI, e o nome dele é o ID do lançamento, tá? Com a extensão ini, né? Daí eu já crio ele aqui, ó, no comecinho. Mesma coisa que a gente fez lá na NFE, tá?
Ok, aqui eu utilizo o parse ini file para instanciar o arquivo ini aqui e começar a trabalhar com ele, né? Inserir as informações dentro do arquivo ini. Eu vou precisar de alguns objetos antes de começar a preencher os dados do arquivo ini. Eu preciso da empresa, que eu estou pegando aqui, ó. Preciso da configuração boleto, que eu estou pegando aqui. Essa configuração boleto, eu tenho uma tabela no banco de dados, chamado fim configuração boleto, onde eu coloco as configurações do boleto aqui, tá? Inclusive, aqui dentro dessa tabela eu tenho o caminho do arquivo PDF, que eu tinha colocado quando nós fizemos o levantamento de requisitos, mas esse caminho do PDF acabou ficando dentro do ACBR Monitor, e na verdade eu preciso colocar aqui agora o caminho do arquivo ini, né? Pois eu estou passando ele de forma estática aqui em cima, tá? Seria interessante que isso estivesse dentro da tabela de configuração, tá? Então, eu pego a configuração aqui, estou pegando ela fixa, o ideal é pegar ela de acordo com o banco conta caixa, que está sendo passado aqui, tá? O banco conta caixa, ele vem no lançamento, então, através do banco conta caixa que você está passando no lançamento, você pega a configuração boleta específica, tá? Tem alguns bugzinhos, algumas coisinhas propositais aqui, para você ficar ligado, você comentar com a gente lá no Trello, tá? Essa é uma delas. Aí, finalmente, eu pego o cliente. Para pegar o cliente, eu utilizo a view pessoa cliente, tá? E eu também estou pegando o cliente de forma estática, 2, tá? Você tem que pegar o cliente que está vinculado ao lançamento, tá? Fica isso aí para você também implementar. E aqui eu começo a gerar o arquivo ini, né? Primeiro eu vou gerar os dados do cedente, daí eu pego os dados do cedente de empresa e de configuração boleto, né? O código do cedente, o código do convênio vem da configuração. Daí vem os dados da conta, a conta eu pego de agência, vinculada à conta caixa, vinculada à configuração. Vem os dados do banco, que eu pego do banco, vinculado à agência, vinculado à conta, vinculado à configuração. E o layout da remessa, que é o KNAB, se é 240 ou 400, nós pegamos lá do campo layout e remessa da configuração boleto, tá? Daí vem os títulos, né? Eu começo a emitir os títulos, tá? O título tem que ter um incremento bloco, assim como nós tivemos na NFE. Na NFE nós colocávamos lá produto 001, produto 002, de acordo com a quantidade de produtos que apareciam dentro da nota. Aqui eu tenho que fazer a mesma coisa, mas referente ao título, tá? Então, o meu título aqui, aí ele vai sair com título 2, título 3, título 1, título 4, enfim, a quantidade de títulos que eu tenho no meu lançamento, tá? No caso da NFE lá, nos produtos, né, nós colocávamos zeros à esquerda. Eu deixei até comentado para você ver aqui, ó. Aqui eu não preciso colocar zeros à esquerda do título. Então, simplesmente eu passo aqui o i, esse i que eu estou no meu laço aqui, né? Eu passo ele para string somado com 1 e ele vai colocando esse incremento bloco de acordo com o meu i, tá? Muito bem, então aqui no título eu vou colocar lá nosso número, local do pagamento, vencimento. Eu vou pegar nas informações hora de parcela, hora de configuração boleto, hora do lançamento, né? O número da parcela, que é a quantidade de parcelas vem do lançamento, tem algum aqui é o do lançamento, tá? Total de parcelas, tá? Então, de todos esses objetos que nós temos ali em cima, alguns deles já vieram do cliente, outros nós consultamos aqui, nós vamos montando o título com esses dados, tá? No final eu pego os dados do cliente, né? Eu peguei também aqui em cima, eu consultei o cliente que estava vinculado ao lançamento para eu saber o nome e o CPF dele. Pode ser que você tenha que pegar outros dados do cliente, como o endereço completo dele para aparecer no boleto. Aí você coloca aqui também, tá? E aqui no final eu gravo o arquivo ini, tá bom? Detalhe, eu devo imprimir apenas os títulos que possuem emitir o boleto igual assim no lançamento, no parcela receber, tá? Lá no parcela receber, eu tenho esse campo aqui, ó, emitir o boleto, sim. Esse campo vai ser marcado lá na aplicação do cliente, né? Pode ser que
o cara faça um lançamento e esse lançamento tenha 5 parcelas. Só que as 2 primeiras ele já pagou no cheque, por exemplo, ou no cartão. E aí ele quer as outras 3 parcelas no boleto. Então, o usuário ele vai marcar apenas 3 parcelas para serem emitidas boleto, tá? Quando chegar no servidor aqui, ele deve emitir os boletos apenas para aquelas parcelas que estão marcadas para emissão de boleto. Nós não estamos fazendo essa verificação aqui no servidor PHP, né? A do servidor Delphi já estava marcada, servidor Java e C# nós alteramos, o PHP também nós precisamos alterar. Eu vou deixar para você alterar, vou deixar uma observação aqui, vou deixar como um tudo, tá? Emita apenas os títulos que possuem campo emitiu boleto marcado como S, ok? Daí você vai ver, né, que utilizando esse I aqui, ó, se você for utilizar esse I aqui e você for imprimir apenas os títulos que tem S marcado e um deles estiver não, você vai ter um pequeno problema, tá? Nesse incremento bloco se você utilizar o mesmo I aqui, tá bom? Vou deixar você para pensar nisso daí. Quando você tiver a aplicação cliente, coloque uma das parcelas como não e tente emitir os títulos para ver o que vai acontecer, se você ainda não enxergou qual é o problema, tá? Ok, esse então é o primeiro passo, essa parte aqui de baixo de criar o arquivo ini, né? Você já viu anteriormente, quando nós fizemos isso lá para a NFE, então não vou entrar em detalhes em relação a isso aqui, tá? O segundo passo é gerar o arquivo de entrada para limpar os boletos. Aqui está. Primeira coisa que ele faz, assim como nós fizemos com a NFE, é apagar o arquivo de saída. Daí ele cria o arquivo de entrada e dentro do arquivo de entrada ele vai colocar isso, ó, boleto limpar lista, tá? Daí ele tem logo depois disso daqui que criar outro arquivo de entrada, agora para imprimir os títulos, né? Para gerar e imprimir os títulos. Entre um e outro eu dou um tempinho, como nós vimos aqui. Entre um arquivo de entrada e outro eu dou esse tempinho, senão o CBR Monitor ele acaba se perdendo, tá? Daí eu chamo agora o gerar arquivo entrada gerar boletos. Tá aqui ele vai também apagar o arquivo sai, cria o arquivo de entrada, só que dentro do arquivo de entrada agora ele coloca isso, ó, boleto incluir títulos com este caminho. Ele vai pegar o arquivo que nós criamos anteriormente, né, que vai ter o ID do lançamento, e vai imprimir. Né, esse parâmetro final aqui é para ele imprimir. Ele inclui os títulos no CBR e depois ele imprime, né, no nosso caso gerando um PDF, porque nós configuramos o CBR Monitor dessa forma, tá? E o último comando é pegar o retorno da saída, onde ele aguarda pelo arquivo sai, que vai ser gerado depois desse entra aqui, e daí ele retorna este caminho fixo, T2TI, boletos, PDF, boleto, PDF. Nós estamos lidando apenas com um arquivo PDF, que sempre é gravado nessa pasta. Pode ser que você precise gerar boletos diferentes para diferentes empresas e tal, então esse método precisa ser alterado, tá? Inclusive essa parte aqui também precisa ser melhorada, nós estamos num laço esperando o arquivo sai. Se neste momento aqui acontecer algum problema no nosso CBR Monitor e ele não gerar o arquivo sai por alguma razão, nós vamos ficar no laço infinito aqui no nosso servidor, né? Vai ficar imprestável. Então nós temos que melhorar essa lógica aqui, não só nesse servidor, mas nos outros também, tá bom? Muito bem, então isso daí já foi explicado. Eu estou aqui com o champ em execução, né? Estou com uma Apache em execução, na verdade, meu servidor está em execução na porta 80. Eu vou então aqui fazer um teste no Postman, tá? Vou chamar localhost, Phoenix, fim, lançamento receber, gera boleto, que é a minha rota, e eu vou mandar o lançamento aqui no corpo. Esse lançamento que eu estou mandando é esse mesmo lançamento que eu tenho aqui, tá? Fim, lançamento receber, com essas 3 parcelas, tá bom? Como é que eu gerei esse cara aqui? Através da aplicação Flutter, que você vai ver depois, no vídeo posterior, né? Entrei na aplicação, criei um lançamento com 3 parcelas, foi gravado no banco de dados, vim aqui no Postman, peguei um get,
com este caminho passando um 1 aqui no final, para ele pegar apenas um objeto, né, um registro. Peguei o objeto aqui embaixo e colei aqui, tá? Como eu já fiz várias vezes em outros testes aí, tá? Então esse objeto JSON já veio do nosso banco de dados, né? Foi algo que eu já persisti utilizando a minha aplicação Flutter, tá? Então eu mando esse cara aqui, lá para cima, vai o lançamento com 3 parcelas e a gente vai ver o que vai acontecer. Antes disso, porém, eu vou apagar o PDF do boleto, vou apagar o arquivo ini, vamos chamar e vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Ele deve gerar para a gente o arquivo ini e logo depois o arquivo PDF. Arquivo ini gerado, vamos abri-lo. Tá aí os dados do cedente, da conta, do banco, título 1, título 2, título 3. Você vai ver que tem alguns bugs ainda nessa geração, tá? Alguns dados aqui que não estão como deveriam estar, ok? Estou dando já até alguma dica aqui. Esses bugs você deve identificar e comentar conosco no Trello, tá? Se possível até apontando a solução. Claro, tem que ser implementada dessa forma, tá bom? No PDF nós temos aqui o boleto. Este boleto tem que ter 3 títulos dentro dele, né? Esse arquivo tem 6, tá? Então aconteceu aí alguma comédia na geração do título. Vamos observar o que nós temos aqui no retorno. E no retorno nós temos, ele retornou 200, tá? Retornou 200, retornou o PDF. No entanto, no corpo aqui ele está informando que ele não conseguiu apagar o arquivo SAI. Tá? Então, em algum momento aí, quando ele tentou apagar o arquivo SAI, que deve ter sido da segunda vez, ele se perdeu. Tá? Então, vou deixar isso aqui também para você dar uma mexida, para você tentar descobrir o que é que está acontecendo, tá? Mas enfim, né, estamos bem próximos de deixar isso aqui pronto no PHP. Vimos que ele está se comunicando tranquilamente aí com a CBR Monitor. Ele gerou o boleto, tá? Algumas informações, como você está observando, não estão legais, tá? Tem algumas coisas que não estão formatadas devidamente para ir para o arquivo ini, tá? São pequenos detalhes, tá? Certamente você, quando estiver estudando e debugando, você vai compreender o que está acontecendo, tá bom? Comenta com a gente no Trello as coisas que você encontrou, os bugs que você encontrou aqui, que nós deixamos para você, tá? Ok, então você já viu esse vídeo aqui do servidor PHP. Dá uma analisada agora no vídeo do Flutter, como é que isso foi implementado lá, e coloca os dois para funcionar e faça bastante teste em cima disso daqui, tá?